Boa tarde, pessoal. Vamos aí para mais uma aula de estatística básica. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre as medidas de dispersão, ok? E o que elas são. Vamos imaginar o seguinte: quando a gente está fazendo uma pesquisa, talvez a média aritmética não represente tão bem uma característica que a gente esteja querendo analisar de um grupo, né? Então, a média aritmética a gente já viu como faz, né? Soma todos os resultados e divide pela quantidade total de participantes. Só que possa ser que essa média esteja mascarando a realidade. E aí essas medidas de dispersão, elas analisam se os resultados gerais estão próximo da média aritmética ou se estão distantes. Ou seja, quanto maior o resultado da medida de dispersão, mais os resultados estão se afastando da média. E quanto mais próximo de zero o resultado da medida de dispersão, mais próximo da média estão os resultados. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos falar o seguinte: vamos falar aqui numa empresa, o João ganhe R$ 1.500, o José ganhe 500 e a Maria ganhe R$ 10.000. Se a gente fizer a média aritmética aqui dos salários desses funcionários, vai dar 1.500 com 500, 2.000 com 10.000, 12.000. Então, somando os salários totais recebidos pela equipe da empresa, dá 12.000. Vou dividir pelos 3 funcionários. Então, quer dizer que a média aritmética deu R$ 4.000, né? O X barra. A gente soma tudo e divide pela quantidade de participantes da pesquisa, né? Então a gente tem que a média aritmética é R$ 4.000. Mas vejam só, então quer dizer que a média do salário dos funcionários de uma empresa X é 4.000. Mas a gente tem o José ganhando só 500, o João 1.500 e a Maria ganha muito, ganhando R$ 10.000. Então a gente está tendo aqui um elemento que está puxando a média para cima sozinho. Então, quando eu falo em medida de dispersão, é analisar o quanto os resultados se dispersam da média ou não. Então, por isso, quanto menor o resultado da medida de dispersão, mais próximo da média são os resultados. E quanto maior esse resultado, mais os resultados individuais estão distantes da média. Então, provavelmente vai ter algum elemento sozinho puxando a média para cima ou para baixo, tá? Vamos lá, nós temos 3 tipos de medidas de dispersão. As 3 são eficazes, tá? Vamos analisar as 3 de acordo com o nosso livro base aí. Então, medidas de dispersão. A primeira coisa que o livro vai fazer aqui, ó, ele está analisando alguns jogos de futebol no final de semana e a quantidade de gols por jogos, né? Então, a gente teve o jogo 1 com 5 gols, o jogo 2 com 0, o jogo 3 com 11, esse aqui saiu muito, né? Bem fora do normal. O jogo 4 com 3 gols, o jogo 5 com 4 gols e o jogo 6 com 1 gol. Fazendo a média aritmética aí, né? A gente vai ter aí a soma de todos os resultados, né? 5 mais 11, 16, 19, 23, 24 gols em 6 jogos, dando uma média de 4 gols por jogos. Esse aí seria a nossa média aritmética da quantidade de gols por jogos. Somamos todos os gols que saíram em todos os jogos e dividimos pela quantidade de jogos, tá? Vamos guardar essa informação aqui. O primeiro tipo de medida de dispersão vai ser o desvio médio absoluto, tá? Em que consiste o desvio médio absoluto? Vamos fazer, a gente vai fazer por aqui, pelo caderno. O desvio médio absoluto, a gente vai analisar quanto que
cada elemento se afastou da média, tá? E de forma absoluta, porque é entre módulo. E aí a gente vai calcular isso. A gente vai calcular o afastamento médio da própria média. Em outras palavras, é isso que a gente vai fazer, tá? O que a gente faz? Vamos lá então. Como funciona o desvio médio absoluto? A gente vai pegar e vai fazer a diferença entre o resultado obtido e a média em módulo. Então vamos lá. Desvio médio absoluto vai ficar assim. Primeiro jogo saíram 5 gols, então vai ser 5 menos a média, que é 4, módulo disso, porque pode dar um resultado positivo ou negativo, a gente sempre vai considerar o positivo. E o módulo, a ordem que eu colocar os números aqui também não vai alterar. Mas, segundo jogo, foram 0 gols, menos o valor da média, que é 4. Terceiro jogo, 11 gols. Então, é 11 menos a média, que é 4. O quarto jogo, saíram 3 gols, menos a média, que é 4. O quinto jogo, saíram 4 gols, menos a média, que é 4. E o sexto e último jogo, saiu 1 gol só, menos a média, que é 4. E eu vou dividir tudo pela quantidade total, ficou meio torto, de jogos, que são 6, tá? Então eu estou fazendo assim, eu estou calculando item a item quanto cada um afastou da média. E vou dividir por 6, então eu vou ter o afastamento médio da própria média, né? Então aqui, ó, 5 menos 4 vai dar 1, 0 menos 4 dá menos 4, só que como está em módulo sai em mais 4, ou seja, esse segundo jogo você afastou 4 gols da média. Isso. Na verdade, ele ficou na média, que é 4, né? Vamos lá. O terceiro jogo vai ser os 11 gols que saíram, menos o 4, que é a média. Então, vai dar aí pra gente 7. Ele teve 7 gols acima da média, né? Aqui vai dar 3 menos 4, dá menos 1. Sai do módulo, mais 1. Isso. Esse aqui se afastou 4 unidades da média, porque ele deu 0 e a média era 4, tá? Agora olha esse aqui, o quinto jogo, 4 menos 4 dá 0. Então quer dizer que esse aqui não se afastou nada da média. E o sexto jogo é 1 menos 4, dá menos 3, sai do módulo mais 3. Tudo dividido por 6, tá? Então aqui vai dar 5, 12, 13, 16. Então a gente vai ter aí 16 sobre 6. 5, 12, 13, 16. E aí vai dar a mesma resposta do livro, né? Aí, ó, 16 sobre 6, que dá aproximadamente 2,6. Então, os jogos estão se afastando da média aproximadamente por 2,6 gols. É um número alto. A medida de dispersão deu um número alto, ou seja, os resultados se afastam muito da média. Provavelmente teve algum jogo que teve gol demais que puxou a média para cima. E sim, nós tivemos este aqui, tá? Em contrapartida, teve esse aqui também, que não teve nenhum gol, que puxou um pouco para baixo a média. Já esse aqui foi próximo da média, próximo, e esse aqui foi abaixo, né? Então, guardem, quanto maior a medida de dispersão, mais os resultados estão distantes da média. Então, o desvio absoluto médio consiste em calcular a diferença entre o resultado e a própria média em módulo, faz isso para todos os resultados e divide pela quantidade total, aqui no caso foi de jogos, né? Vamos continuar aí. Então aqui tem a fórmula do desvio médio absoluto.
Eu gosto de chamar de desvio médio absoluto para lembrar de módulo, tá? Que é em módulo, ou seja, o resultado só vai sair positivo. E aqui no livro acho que tá só de desvio médio, né? Então o absoluto é por minha conta para não esquecer do módulo. Quando eu falo resultado absoluto, eu estou considerando ele só como positivo. A variância, pessoal, ela é a mesma coisa do desvio médio absoluto. Ou quer dizer, ela é bem parecido com o desvio médio absoluto. Só que em vez da gente fazer o resultado menos a média em módulo, faz o resultado menos a média elevado ao quadrado. Porque aí a gente garante que o resultado também irá ficar positivo, tá? Então, vai proceder da mesma forma do desvio médio absoluto, só que em vez do módulo, eles preferiram elevar ao quadrado. Vamos fazer aqui no nosso caderno de novo. Então, seria assim, daria a mesma coisa, mas vamos pegar aí, né? Vamos voltar um pouquinho. Vamos fazer novo. Tem muita coisa para pagar, vamos descartar e colocar o novo aí. Então aqui a gente faria da mesma forma, só que elevando os resultados ao quadrado. É o resultado obtido menos a média, né? Então, primeiro jogo, saíram 5 gols menos a média, que é 4. Só que aqui agora a gente eleva ao quadrado o resultado para garantir que fica positivo. Segundo jogo, 0 gols menos a média, que é 4, e eleva ao quadrado, né? Tá aqui a nossa média. Terceiro jogo, saíram 11 gols menos a média, que é 4. Aí a gente eleva ao quadrado. Quarto jogo, saíram 3 gols menos a média, que é 4. Aí eleva ao quadrado. Quinto jogo, no quinto jogo, saíram 4 gols menos a média, que é 4. A gente eleva ao quadrado. E o sexto jogo, saiu um gol menos a média, que é 4, e eleva ao quadrado, né? Tudo isso aqui novamente dividido por 6, né? Então 5 menos 4 menos 1 elevado ao quadrado, 1. 0 menos 4 menos 4 elevado ao quadrado, 16. 11 menos 4 vai dar 7 elevado ao quadrado, 49. Depois, 3 menos 4 menos 1 ao quadrado dá mais 1. Depois, 4 menos 4 dá 0 ao quadrado dá 0. 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado dá 9. Tá? E aí agora a gente vai somar tudo e dividir por 6. Fazendo essas continhas aí, a gente já tem o resultado pronto, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Dá 76 sobre 6, que dá aproximadamente 12,6. Então a gente vai ter aqui o lápis, que a variância, né? A gente está falando agora da variância. A variância deu 12,6, deu um número muito mais alto do que o desvio médio absoluto, tá? Mas implica da mesma forma que os resultados estão afastando muito da média. O que acontece? Veja bem, quando a gente eleva ao quadrado, a unidade de medida está ficando elevada ao quadrado também, né? Se eu estou falando de gols, a unidade de medida está sendo gols ao quadrado aqui, né? 5 gols menos 4 gols dá 1 gol, fica 1 gol ao quadrado. E assim por diante. Por isso que o resultado está tão alto. A gente está tendo uma unidade de medida sendo elevada ao quadrado. E pensando nisso, fizeram uma pequena adaptação na variância para achar o desvio padrão, tá? Então a variância é essa que a gente acabou de ver, que eleva ao quadrado.
E o desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância. Por quê? Porque a unidade de medida lá ficou elevada ao quadrado. Então, se eu quiser encontrar o desvio padrão, o desvio padrão é D, né? Variável S. Então, se eu quiser encontrar o desvio padrão, o S, eu calculo a variância e tiro a raiz quadrada dele. Mas por que, Mauro? Porque a unidade de medida ficou elevada ao quadrado no desvio padrão. Então, a variância aqui para nós vai dar a raiz de 12,6, que deu 3,5, tá? Aproximadamente. Então, aqui deu 3,5. Então, nós vamos ter 3 tipos de medidas de dispersões, que são o desvio absoluto, é o desvio médio, que eu chamo de desvio médio absoluto, que é o modo. Nós vamos ter aí a variância, que eleva ao quadrado, e o desvio padrão, que é só tirar a raiz quadrada do resultado da variância. E veja bem, aqui ó, deu 3,5 a variância. Já o desvio médio absoluto, né, ele deu 2,6. São resultados mais próximos, tá? O que eu vejo cair mais em exercícios e provas são o desvio padrão. E às vezes vejo também cair o desvio médio. Mas veja bem, o desvio padrão a gente precisa fazer a variância primeiro, tá? Para depois calcular ele. Vão ter alguns exercícios resolvidos aí, né? Página 631. São exercícios simples. Sugiro que vocês deem uma estudada no exercício e na resolução, que eles já são exercícios prontos. E aí depois tem alguns exercícios aí para vocês treinarem também. Então, essa é a aula do módulo 4. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom?